Vamos fazer alguns exercícios práticos referente ao capítulo 4, que é de flexão pura, do curso de resistência dos materiais. O presente problema diz que uma viga tem seção retangular, cujas dimensões estão aqui, e pede para determinar qual é o valor de P aplicado nas extremidades desta viga. Percebemos que esse valor, essa variável, ou essa incógnita P, está nas extremidades, ou seja, nós chamamos isso de estar em balanço, na faixa que a viga está em balanço. E diz ainda que a tensão normal máxima que a viga suporta é de 10 megapascal. Então, a primeira análise que faz dessa viga, todo problema de viga, é encontrar os valores das reações de apoio. Porque essas reações de apoio, quando fizer o equilíbrio, elas entrarão como as cargas externas também. A carga P é aplicada e as reações é uma carga externa de reação para que a estrutura permaneça em equilíbrio estático. Logo, fazendo esse equilíbrio estático, como a viga é simétrica, o carregamento é simétrico em relação aos apoios, portanto, os apoios terão o mesmo valor do valor aplicado, ou seja, 2P for aplicado, que é igual a 2P de reação. Como são simétricos, cada apoio absorverá o mesmo valor aplicado na carga. Temos aqui um diagrama de momento fletor, como foi visto, como vocês viram no curso de mecânica geral, que é pré-requisito desta disciplina. Não vou descer muito detalhe, porque em um capítulo seguinte, em projetos de viga, veremos uma outra metodologia para construção de diagrama de momento fletor e esforço cortante, de uma metodologia nova, aplicada à resistência dos materiais e à teoria das estruturas. Só que para aqui entendermos que o momento, que é a força que é aplicada aqui, e o momento em relação a essa força, ela vai crescendo até encontrar o apoio. Ao chegar aqui no ponto em que está o apoio, ele permanece constante, cujo valor é de 0,5P, até chegar no outro apoio, que vai diminuindo até chegar a zero no encontro da carga aplicada na outra extremidade. Bom, isso é um comentário para nós identificarmos que o momento máximo aplicado nessa estrutura é esse valor aqui, e é este que nós vamos utilizar para encontrar a carga. Então, do capítulo foi visto que a tensão normal em uma viga, decorrente da aplicação do momento fletor, vezes a distância da fibra analisada ao centroide, é esse valor C, dividido pelo momento de inércia da peça, da seção transversal da peça. Bom, neste caso aqui, o sigma, a tensão normal, já foi dada que ele impôs que não pode passar de 10, então vamos chegar até 10, vamos na capacidade máxima que suporta a viga, 10. O momento máximo é este valor aqui de 0,5P. O valor de C, como uma seção ela é retangular e simétrica nos dois planos, logo a centroide está no centro geométrico da peça. E o C é a maior distância da fibra à centroide da seção. Portanto, vai ser a metade do valor da altura, que no caso aqui será 50 milímetros. E o momento de inércia, como é uma seção retangular, vai ser o momento de inércia padrão. Base, altura ao cubo, dividido por 12. Então, a única incógnita que tem aqui é o P, que está
embutido no momento fletor. Ou seja, o momento fletor é função de P. Então, como é a função de P, vamos extrair o valor dessa incógnita solicitada no problema por aqui. Ou seja, esse valor da tensão normal é este aqui de 10, certo? Como esse momento de inércia passou multiplicando, esse 0,05 é a base, o 0,1 ao cubo é a altura ao cubo, dividido por 12. O 0,5 é devido ao 0,5 lá do momento, e o 0,05 é a distância da centroide ao ponto mais afastado da seção. Logo, fazendo isso, isolando o P, nós encontraremos um valor de 1,67 kN/m. Este é o valor que esta viga, com esta seção transversal proposta, que esse espaçamento proposto e a imposição que não pode passar de 10 MPa, é a carga máxima que pode ser aplicada a essa viga. Então, é uma solução deste problema. No exercício 2, temos o seguinte: a viga tem seção transversal retangular mostrada na figura. Se P é igual a 1,5 kN, determine a tensão de flexão máxima na viga, a tensão normal. Faça um rascunho da distribuição de tensão que age na seção transversal da viga. Então, aqui ele está solicitando tensão normal e como é a distribuição dessa tensão normal na seção. Fazendo o equilíbrio estático da peça e fazendo o diagrama do corpo livre, nós temos isso aqui: a viga, os dois carregamentos e o valor dos apoios, que são, no caso, o mesmo valor da carga devido à configuração geométrica do carregamento na viga. O diagrama de corpo livre, o diagrama de momento fletor para essa viga tem essa configuração, aonde identifica-se que o momento máximo ocorrerá exatamente entre os apoios, de apoio a apoio, cujo valor é de 750 Nm. Como a tensão normal máxima é dada pela expressão de momento fletor máximo, distância da centroide até a fibra mais afastada, dividido pelo momento de inércia, que é dado aqui como sendo, o momento foi calculado, está aqui, esse valor aqui, que é exatamente este valor vezes essa distância, o momento nesse ponto, força vezes distância, está aqui, 750. A distância, o C é a distância da centroide da peça. Como a peça é uma peça retangular, sabemos que a centroide está no centro geométrico. Logo, a distância mais afastada do centro geométrico vai ser a metade da altura, que é 50. Então, está aqui 0,05 em metro. Né? E o momento de inércia, que é base altura ao cubo dividido por 12. Eu quero só salientar que esse momento de inércia, vou reprisar mais uma vez, que este momento de inércia representa a rigidez que a seção transversal possui. Bom, fazendo esses cálculos, encontra-se o valor da tensão normal igual a 9 MPa. Bom, aí já encontramos o valor da tensão, que era a solicitação pedida no problema. Determinar a tensão de flexão máxima da viga. Bom, a flexão máxima é 9. Por que máxima, gente? Máxima porque usou o momento fletor máximo,
usou também a maior distância da fibra a centroide da seção, que foi o valor de C, Portanto, o maior valor de C e o maior momento nos leva a uma tensão normal máxima, certo? Que vai atuar nessa viga entre o apoio entre um apoio e outro, ou de apoio a apoio. A segunda parte do problema, ele pede a distribuição de tensão. Bom, a distribuição de tensão, nós sabemos que essa tensão, ela é a tensão oriunda, ela foi oriunda das deduções da lei de Hooke, lá do capítulo 2. Portanto, se a lei de Hooke, ela é elástica, se é elástica, está na fase linear do comportamento dos materiais. Portanto, essa tensão ela varia linearmente. E o valor da tensão ela varia 0 na centroide ao valor máximo da fibra mais distante da centroide. Então, vamos analisar. Qual foi o valor encontrado quando o C era o mais distante? É nesse ponto aqui. Mais distante da centroide é esse ponto que está no topo e também na borda, certo? Se está no topo, aqui o valor é 9, foi calculado. Mas na centroide é 0. Por que é 0? Porque a distância C aqui, não existe distância C da centroide. Portanto, isso aqui é 0 e o número, logo a tensão vai ser 0. Mas ela varia linearmente, então ela tem esse comportamento linear. Certo? No caso da parte inferior da centroide, veja que está sendo de compressão. Está sendo de compressão com o mesmo valor. Sabemos que essa viga tem um comportamento dela fletir nesse sentido assim. Se é um sentido tipo um formato de um côncavo, de uma seção côncavo, então a parte inferior da viga será comprimida e a parte superior será tracionada. Isso está comentando aqui. Tracionada na parte superior, comprimida na parte inferior. Isso porque o carregamento imposto provoca uma flexão nesse formato aqui. Ok? Mais um exercício prático referente ao assunto do capítulo 4, flexão pura. Aqui é um problema aparentemente mais complexo, mas é simples, é só ter paciência de analisar as partes do problema. Por isso que está aqui proposto, para que nós possamos ter maior reflexão sobre a estática e como as situações práticas na vida ocorrem, certo? Então, diz o seguinte, um barco com peso de 11,5 kN tem o centro de gravidade em G, no ponto G, está aqui, o centro de gravidade do ponto G. Se estiver apoiado no reboque, no contato liso no ponto A e preso no pino em B, determine a tensão normal de flexão no ponto em que está a roda do reboque. Considere que a escora é uma viga caixão com as dimensões mostradas na figura e presa no pino C. Bom, temos que ter paciência e analisar o questionamento feito. Então ele diz que é um barco e se tem o peso do barco, que é 11,5 kN. Sabemos que esse peso está sendo concentrado total
no centro de gravidade do barco, que foi definido como ponto G. E ainda diz, se esse barco estiver apoiado no ponto A e no ponto B, ele diz que determina a flexão dessa peça exatamente no ponto que está a roda. Então, nesse problema, a análise que tem que ser feita são duas análises. O que se quer é a tensão normal, que ele chamou aqui de escora, que nada mais é do que esse elemento estrutural do reboque, que está exatamente no ponto em que está a roda, ou seja, a 0,9 centímetros dessa extremidade aqui. Esse é o problema final. Mas no problema inicial, nós vamos considerar que este barco está suspenso por dois pontos, um no ponto A e o outro no ponto B. Portanto, o barco terá uma função de uma viga sobre o reboque. Então, são duas vigas. E nós vamos utilizar as reações de apoio da viga, que é o barco, que passa a ser agora umas cargas de concentração sobre o reboque. Simples. Vamos imaginar dessa forma. O barco tem uma carga concentrada que está aqui, de 11,5. No apoio A tem uma força, tem uma reação de apoio. E no ponto B tem a reação B. Então aqui, gente, é uma viga com dois apoios e uma carga concentrada. Como nós temos a distância de cada ponto desse, temos condições agora de encontrar exatamente as reações de apoio no ponto B e no ponto A. Que essas forças que estão suspendendo ou segurando o barco, elas serão apoiadas na viga, que é a barra do reboque. Então, esse é o diagrama do corpo livre que se faz do barco, e daí já se encontra o valor da reação B e da reação A. Veja que tem 1,2 afastada do centro de gravidade, está aqui, 0,9 mais 0,3, 1,2. E 1,5 que é do ponto B. Por que isso? Porque o ponto G é a aplicação da carga e nós já temos o valor da carga. Então, nós temos agora duas incógnitas e vamos encontrar duas equações. Uma somatória das forças na direção Y e tem somatória do momento em relação ou ao ponto A ou ao ponto B. Daí temos duas incógnitas, duas equações, e encontramos as incógnitas que são essas da reação do valor, a reação no ponto A e a reação no ponto B, cujos valores 6,39 e 5,11. Como essa força está reagindo no barco, para ele não cair, logo ele vai apoiar na viga nessa direção. Da mesma forma, o ponto B. E agora nós temos uma outra viga, que é agora o elemento estrutural do reboque. E daí temos a aplicação da força, que é nesse ponto e no ponto B. Já temos também o afastamento de cada situação dessa, os vãos entre os pontos, porque agora nessa viga do reboque, o apoio será na roda e será no pino C.
A distância da extremidade da aplicação da carga, que é em ponto A, até essa roda é de 0,9, já foi definido. A distância do apoio até o ponto B, que foi a aplicação da carga, é de 1,8. É só somar aqui. E 1,2 até o ponto C. Bom, aí caracteriza nova viga. Novamente, somatória das forças em Y. Tem duas variáveis. Encontra outra somatória das forças ou em relação ao ponto D ou ao ponto C. E daí terá duas equações. Dá para encontrar as duas incógnitas que já foram encontradas. A primeira incógnita vai ser este valor de 10,35 e o segundo de 1,15 kN. Bom, esse é o que está posto no problema para a gente começar a resolver o problema. Veja que a priori era uma coisa aparentemente complexa, mas com calma, vendo pelo lado do equilíbrio estático, dividimos o problema em dois. O primeiro problema foi o barco com uma viga, encontramos as reações de apoio no ponto A e ponto B. Transmitimos essas forças em A e B para o chassi do reboque, que é uma viga, e daí temos duas cargas concentradas, tem um apoio na roda e um apoio no ponto C, que é no engate do carro, passou a ser uma viga, então encontramos também esses apoios. Daí poderia resolver uma série de problemas. Mas como o assunto é só tensão normal, vamos partir para a solução do problema. A tensão normal é dada por quem? Tensão normal, momento, vezes a distância da centroide até o ponto mais afastado da viga, dividido pelo momento de inércia. Aqui cabe uma outra análise. Vejamos que a seção que ele propôs foi essa seção aqui. Certo? O primeiro ponto aqui era encontrar a centroide da seção transversal. Ótimo. Existe simetria nesse plano? Existe. Existe nesse outro plano? Existe. Portanto, você tem que a centroide é exatamente no centro geométrico dessa seção. Coincide. Então, se nós já encontramos a centroide, já temos condições de encontrar o C, esse C aqui. Facilmente. É só fazer, pegar metade de 75, já tem o valor de C. O momento de inércia, por sua vez, já que é uma área, uma seção vazada, você tem algumas formas de você encontrar o momento de inércia. Eu acho que uma das mais simples é o seguinte: você faz a seção toda como se fosse maciça e depois subtrai do vazado. Então, você faz base, né? Essa base aqui é a altura, essa base é a altura dividido altura ao cubo dividido por 12, menos essa base vazada, a altura do vazado ao cubo dividido por 12. Uma menos a outra vai ser exatamente esse momento de inércia aqui nesta seção. Certo? O momento fletor máximo vai ser dado por quem? Esta força vezes essa distância, que vai atuar exatamente nesse ponto aqui. Certo? Exatamente. Só fazer o cálculo. Essa força vezes a distância, já que ele quer sobre a roda, ele impôs a condição aqui no problema sobre a roda, então vai ser essa distância, essa força pela distância até a roda. Encontrou o momento de 5,75 kN/m. Neste caso, nós temos todos os dados para calcular. E é só substituir o valor do momento
o valor do C e o cálculo que foi feito no momento de inércia encontra esse valor de 166,2 megapascal. Então, encontrou a solução do problema. Eu vou só repetir um pouco, se por acaso alguém tiver dúvida do momento de inércia dessa seção. É uma seção vazada. Então, tem alguns métodos que pode fazer os cálculos. Eu, como eu falei, faço considerando uma área toda maciça e tiro e subtraio a área vazada. Ou seja, quando eu faço maciça e tiro a área vazada, o que vai sobrar é exatamente essa área que está em marrom aqui. E o momento calculado dessa forma vai ser o momento que tem constituição de material da seção. Bom, esse é a solução do problema, que algumas vezes, por ver definir o enunciado do problema e ver essa figura aí, dá um certo susto, mas com calma. Eu já falei isso nas aulas, que uma prática interessante é você ler o enunciado quantas vezes for necessário, até entender a lógica do que está se pedindo, certo? E a lógica do que está se pedindo, se não entende da primeira leitura, tem a segunda leitura, tem a terceira, faz lendo quantas vezes? Sempre associando ao seu conhecimento da mecânica, da física e agora dos conceitos de resistência. Foi isso que foi feito nesse problema. E saiu, veja aqui, a solução muito simples mesmo. O outro problema prático é da seguinte forma: esse tem um pouco mais de complexidade, mas essa complexidade é porque não é comum nos cursos de mecânica se ver um momento em função de uma força que não seja normal, uma força aplicada numa direção que não seja normal e nem tangencial. É o caso aqui do problema. Então, se diz, a tábua é usada como uma trave de assoalho, simplesmente apoiada. Tem um assoalho aqui e a trave está aqui. Se um momento fletor de 1,2 kN for aplicado a 3 graus em relação ao eixo Z, determine a tensão desenvolvida na tábua no canto A. Vamos entender, tem a barra, que ela une esse assoalho aqui, vai ser parte do assoalho, então está biapoiado. A tábua já dá as dimensões geométricas da tábua, 50 por 150. Diz que o ponto A está exatamente nesta quina aqui. E diz ainda que um momento no valor de 1,2 é aplicado a 3 graus em relação ao eixo Z. Aqui vamos considerar que o eixo X é o eixo longitudinal da peça, e Y altura e Z a espessura, né, da peça. É isso que ele está dizendo aqui, é isso que ele definiu até agora. E ele diz mais: compare essa tensão no ponto A, né, pelo mesmo momento aplicado quando o ângulo for zero, ou seja, quando o momento estiver aplicado exatamente sobre o eixo Z, que é o que vimos na dedução da aula, dedução da forma. Qual é o ângulo para o eixo neutro quando θ for 3 graus? Ele faz um comentário. Normalmente, as tábuas do assoalho seriam pregadas na parte inferior da viga, de modo que θ varia a 0 grau. E a alfa
de 0 grau a alfa. A tensão devida a um mau alinhamento eventual não ocorreria. Neste caso aqui, o que tem é o seguinte, ó, ele diz o seguinte, ele dá o problema, a tábua que vai ser analisada vai ser essa aqui, diz que o momento aplicado no valor de 1,2 e em relação ao eixo Z, que é esse eixo aqui, ele está a 3 graus. E depois diz, ó, quando for zero, e comparar os valores das tensões para 3 e para 0. Para 3 graus, você vai decompor esse momento, ele vai ter um momento decomposto em relação ao eixo Y e tem um em relação ao eixo Z. Decomposição de momento. Assim como vocês fizeram decomposição de forças na física ou na mecânica. Você tem um ângulo, então faz a decomposição. Parte do momento vai ser absorvido pelo eixo Y, parte pelo eixo Z. Certo? Como esse ângulo, como esse momento está em ângulo, logo a seção transversal, a seção que vai ocorrer esse momento vai ter um ângulo cujo plano vai ter a ação desse momento. E esse plano deve ser determinado em relação ao eixo Z. Aqui se tem o seguinte. Essa é a situação do momento. Você tem o momento com 3 graus em relação ao eixo Z. Então, decompõe o momento para Y. Vai ser o valor do momento pelo seno, encontra o valor do momento em Y. E o momento vezes o cosseno em relação a Z, você tem o momento em torno do eixo Z e este em torno do eixo Y. Então já foi deduzido os momentos em cada eixo coordenado. A outra situação é com relação ao momento de inércia, que muda. Veja bem, o momento de inércia, nós falamos que representa a rigidez da seção transversal da peça. Então, neste caso aqui em estudo, tem dois momentos de inércia. Um quando o momento estiver no eixo, em torno do eixo Y. Em termos do eixo Y, vai ser a base, que vai ser quem? 150. A altura ao cubo, que vai ser esse valor aqui ao cubo, dividido por 12. Repetindo. O momento, a rigidez que devemos analisar é quando o momento Y estiver, o MY estiver atuando em torno do eixo Y. Se é em torno do eixo Y, a peça ele vai estar aqui assim, certo? Logo, o momento de inércia vai ser, a base vai ser essa, a altura essa aqui é o cubo dividido por 12, cujo valor é esse aqui, de 1,5625 vezes 10 menos 6 metro a quarta. A outra análise é o que se faz normalmente, é o que nós fizemos nas aulas, é o que se faz normalmente quando as cargas são transversais ao eixo longitudinal da peça, que é o momento vai estar em torno do eixo Z, vai estar aqui assim, ó. O momento vai tentar fazer isso, vai tentar fletir a viga no sentido longitudinal em torno do eixo Z. Logo, temos quem aqui? Que em torno do eixo Z você tem a base, a altura, base 0,5, altura ao cubo, dividido por 12,
cujo valor é de 1,4062 vezes 10 a menos 5. Veja que o maior momento de inércia é esse aqui, é em relação ao eixo Z. Então, esse é o maior momento. Veja só pela ordem de grandeza de menos 6 a menos 5. Esse é a rigidez que eu sempre comento. Mas no caso em tela, essa peça pode também, ela vai ser influenciada pelo momento em relação ao eixo Y. Momento em relação ao eixo Y. Então essa peça tem dois momentos simultaneamente, um em relação ao eixo Y e outro em relação ao eixo Z. Por isso que tem o plano oblíquo de atuação. Um plano oblíquo de atuação que é o plano, esse plano alfa aqui. Esse plano alfa, claro que não vai ser o mesmo ângulo da inclinação do momento, mas devido à tensão ao momento aplicado em Y e em Z, compilando o efeito desses momentos em relação a esse sistema cartesiano aqui, de Y e de Z, temos esse plano que vai atuar, que é um plano que passa pelo centro de gravidade que vai atuar, que tende, esse plano aqui, AN, ele é o plano que essa peça tenderá a fletir. E qual é o ângulo que ela tenderá a fletir? O ângulo vai ser dado pela tangente de alfa, que é igual à razão entre o maior momento pelo menor. E é dado por quem? O maior momento menor quando o momento for aplicado a 0 grau. O θ for 3 graus. 3 graus. Portanto, esse é o ângulo de 25 graus. O ângulo que essa peça vai ter uma flexão oblíqua. Uma flexão oblíqua, devido a esse ângulo de 25,25 graus. Se levando essa consideração, esse raciocínio dos dois momentos em relação ao eixo, ao MY e o MZ, se numa cobertura de uma residência ou de um galpão agrícola que tem uma inclinação em relação à base acumieira, tem uma inclinação dessa, e tem uma viga que nós chamamos de terça, que é normal a essa inclinação, normal à treliça. Se é normal a treliça, ela vai ter uma flexão oblíqua, porque ela está normal, então ela vai ter a força vai decompor no eixo Y e no eixo Z. É exatamente esse caso aqui, certo? Mas a solução está aqui. A solução é esta aqui. Calcula, decompõe o momento em relação a Y, em relação a Z. Calcula o momento de inércia para Y, que é o menor momento. Momento de inércia para Z. E fazendo essa razão e invertendo aqui, você tem a tangente de alfa desse ângulo vai ser essa razão vezes a tangente do ângulo da inclinação. No caso de uma cobertura de um galpão, a inclinação do telhado. Essa é a associação que eu acho interessante nesse problema de fazer. Bom, encontramos os momentos de inércia e o plano de flexão oblíqua. Vamos para o cálculo da tensão. Ele pediu a tensão no ponto A. Então, a tensão no ponto A vai ser o MZ dividido pelo momento de inércia e a distância até o ponto A. Logo, o centro vai estar aqui, vai ser até o ponto A. Essa vai ser o Y.
mais a tensão devido ao eixo Z, que vai ser aqui o momento em relação a Y, vezes a altura Z, que é o que? A distância desse ponto até aqui, até aqui, que é Z, né? Que está no eixo Z, dividido por o momento de inércia em torno do eixo Y. Então, substituindo aqueles valores de momento, aqui temos que o valor vai ser 7,4 megapascal em tração. Certo? A peça está fletindo de maneira oblíqua, porém nesse sentido aqui, assim, esse ponto A está ela tende a fazer esse movimento aqui, portanto o A está na zona de tração da peça. E se for qualquer ponto aqui, nesse ponto aqui fosse um ponto B, estaria de o mesmo valor, porém de compressão. Bom, esse é parte do problema que foi resolvido. A outra parte que ele pede, quando comparar esse valor, quando o ângulo θ for zero. Quando o ângulo θ for zero, só existe um momento, vai ser o momento em relação ao eixo Z, que é o que nós fazemos normalmente. Que é o que? É chamado de a linha. Então ele diz, olha, o momento vai ser o m, a distância, dividido por iz, que é exatamente esse aqui. Exatamente esse aqui. E o valor vai ser de 6,4. Você tem aqui o momento que foi encontrado, vezes a distância daqui até aqui, que é 75 milímetros, dividido pelo momento nessa relação ao ponto Z, que é base, altura ao cubo dividido por 12, que é esse valor aqui. Então, o valor aqui vai ser de 6,4. Então, temos a relação do quando for oblíquo e quando for normal, certo? Então, aqui também já podemos imaginar que numa cobertura de um galpão, onde tem as treliças e as peças que ligam as treliças, as vigas que ligam as treliças, nós chamamos de teça, elas sempre estão normal à inclinação da treliça e, portanto, ela tende a ter uma flexão oblíqua e as tensões são maiores. Mas a norma brasileira de madeira, ela especifica essa situação oblíqua dessas peças.